Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme mediar essa mesa que abre uma das trilhas do Congresso do GIF, a trilha que se propõe a pensar sobre o fortalecimento do investimento social privado no Brasil. A gente escolheu começar essa trilha conversando um pouco sobre para onde queremos ir, para onde estamos indo, se a gente está indo para onde a gente quer ir e quais são os velhos e novos desafios que nos acompanham nesse caminho. E a proposta é que a gente possa fazer isso usando a mesma chave que a gente está propondo para o Congresso como um todo. A gente precisa fazer um balanço dos últimos 30 anos para poder pensar como é que a gente quer seguir os próximos. A gente vem de um último congresso do GIF, há 2 anos atrás, que se propôs a pensar sobre o sentido público do investimento social privado num cenário de país que era bastante complexo. Nos últimos 2 anos, esse cenário só ganhou em complexidade. E o chamado Brasil, Democracia e Desenvolvimento Sustentável, que a gente está propondo para esse congresso, é um chamado para a gente pensar que sentido público é esse, que dialoga com esse momento do Brasil, e como é que nós, como investidores sociais privados, como setor, queremos incidir nesse momento do Brasil. Se a gente fizer um balanço dos últimos 30 anos do investimento social privado, sem dúvida a gente avançou muito. A gente ganhou em número... A gente nasceu, na verdade, nos últimos 30 anos, a gente cresceu e a gente se desenvolveu como setor. A gente tem mais recurso, a gente tem mais atores, a gente é mais articulado, a gente é mais qualificado e a gente é mais diverso. Mas, sem dúvida, a gente pode mais. A gente tem um potencial enorme para expandir, tanto em termos de número de atores, como em volume de recursos e, sem dúvida, em diversidade. Nos últimos anos, o investimento social tem se perguntado, talvez mais do que nunca, qual que é o real impacto das nossas ações. E nessa pergunta tem buscado também novas formas de atuar. Então, já seja buscando novos formatos de parceria, já seja atuando em rede, já seja pensando em formatos completamente novos de atuação, como, por exemplo, a atuação do investimento social privado em negócios de impacto social. E nessa busca também nos acompanham nossos velhos desafios. O desafio que a gente de sempre estar buscando novas formas de como é que a gente mede esse tal impacto do nosso trabalho, e o desafio do fortalecimento das organizações da sociedade civil e da sustentabilidade financeira, que nos provocam a olhar para essa relação entre investidor social privado e sociedade civil. Num olhar mais macro, numa perspectiva mais macro, a gente tem os desafios referentes de mudanças culturais, como o desafio que a gente tem como setor de ampliar a cultura de doação no Brasil. E junto com tudo isso, a gente tem um arco temático enorme de temas da agenda pública, que estão sempre nos provocando e nos desafiando a pensar como é que a gente, como setor, pode incluir mais temáticas na nossa atuação, desde as temáticas que historicamente são mais complexas para o investimento social privado, até temáticas mais relativamente novas, que nos últimos anos têm ganhado muita relevância, como questões relacionadas à mobilidade urbana, questões relacionadas à alimentação, à democracia, à participação cidadã e por aí vai. Se a gente pensa nesse setor no fomento do investimento social privado, como a mobilização de recursos privados para a produção de bem público, nos últimos anos o GIF tem trabalhado muito a questão da diversidade. Esse é, sem dúvida, um lugar para onde a gente quer ir, muito consciente de que a gente tem muito potencial de expansão nisso. E essa mesa aqui hoje é um pouco uma alegoria, a representação da diversidade que a gente tem no setor em termos de perfis de organização. Deixa eu colocar meus papeizinhos aqui do lado. Então, a gente tem aqui hoje a Regina da Comunitas, com esse olhar muito para o investimento social no universo empresarial. A gente tem a Paula do IDS, que nos últimos anos tem trabalhado muito a questão de como é que a gente amplia a cultura de doação no Brasil e como é que a gente fomenta o investimento social familiar no Brasil. A gente tem a Graciela, da rede de fundos, muito próxima ao perfil do investidor comunitário e independente. E a gente tem o Benjamin, da Wings, que é uma organização que se propõe a fazer essa mesma reflexão no nível global.
Então, o Benjamin consegue trazer para a gente aqui uma visão internacional que nos ajuda a ter referência, a nos situar um pouco e também a nos inspirar. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito bacana de, a partir dessa diversidade, da gente falar de tendências e desafios, a partir dessa diversidade de olhares, com pessoas que estão representando algumas das principais organizações que estão pensando em investimento social privado hoje no Brasil. Com isso, eu vou abrir para uma primeira rodada. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Perguntando para todos vocês, convidando vocês a refletir, a partir do lugar de cada um de vocês, quais são as principais tendências do investimento social privado hoje, as tendências que têm mais influência e como é que elas estão transformando as dinâmicas do setor ou como elas têm potencial para transformar as dinâmicas do setor. E aí eu vou pedir para a Regina, considerando que um dos berços do investimento social privado foi o universo empresarial, vou pedir para a Regina começar a rodada. Olá, bom dia. Obrigada, Érica. Acho que primeiramente aqui eu gostaria de cumprimentar o GIF aqui, o Gustavo, a Bíblia, a Érica, a Neca, o Zé e todos, porque no momento do país, onde a gente está numa polarização tão grande, em temas tão depressivos, a gente está aqui nesse congresso, aqui com todo mundo numa coalizão, com uma agenda tão voltada ao meio público, eu acho que só isso já vale muito a pena. Vocês estão de parabéns, eu acho que é uma contribuição para além do setor. Eu acho que é uma contribuição que realmente se espalha para outras áreas e, assim, fiquei muito feliz de ver isso. Eu acho que é um momento que o país precisa. Como todos sabem, aqui foi falado, representa a Comunitas, é uma entidade que tem se dedicado a essa reflexão do investimento social, não só corporativo, mas eu talvez vou chamar mais a atenção para uma coalizão de uma agenda em torno de pautas públicas. A gente vem aí com uma produção há 10 anos do PISC, aqui temos a professora Ana Periano, que é a pesquisadora responsável por essa pesquisa, que é o benchmark que mede também como é que nós estamos no investimento social, institutos, fundações e empresas, e uma parceria grande também com o Censo GIF, que são pesquisas e produções que se somam. E eu acho que o que eu gostaria aqui, porque acho que como você colocou, Érica, é uma complexidade imensa, e ela falando, eu fiquei só imaginando como é que a gente fala isso tudo em 5 minutos. Então, ali já é um baita desafio, mas talvez acho que vou tentar abordar aqui e fazer um recorte dessa provocação de tendências. Eu acho que a gente está no momento, não só no investimento social corporativo, voluntário, contrapartidas e tantas outras formas, mas muito de olhar como é que nós geramos impacto. Como é que nós geramos impacto social, como é que nós agregamos valores. E essa é a narrativa que aqui eu não preciso detalhar no assunto, mas todos vocês transitam e sabem isso no dia a dia. Quando a gente fala em impacto, eu acho que a gente tem que aí colocar na mesa e no centro da discussão um player que é muito importante, que é o player do poder público. Porque o impacto nosso necessariamente passará por uma relação com a política pública que vai gerar uma sustentabilidade, como foi colocado aqui no tema, e que vai gerar também talvez o impacto social que nós queremos maior. E quando a gente fala nessa relação com a área pública, eu acho que sim, nós estamos num momento de grandes mudanças que talvez aí nos próximos 10 anos nós vamos ter um reflexo muito maior. O primeiro ponto que eu acho que chama atenção é que as relações entre público, privado, sociedade e política pública, ela está em uma franca mudança. E aí, muitas vezes eu acho que a gente demora no nosso formato de pensar essa relação, de pensar projetos, de pensar formas de relacionamento, no modelo que hoje está mostrando que é diferente. A gente vive hoje numa sociedade que fala em governança compartilhada, que isso significa que as decisões são compartilhadas, inclusive dos projetos que vão ser parcerizados. Nós estamos num momento que a gente fala em cocriação, e muitas vezes a gente pensa num projeto porque ele tem um financiamento privado e que vai ser ofertado por uma política pública, sem passar por esse processo de cocriação e engajamento com a sociedade. E nós estamos num momento também de exercitar novas formas de participação cívica, engajamento cidadão. E tem um forte impacto quando a gente diz também no relacionamento com a política pública. Então, acho que nesse recorte, se a gente imaginar como impacto social, o que eu colocaria como uma tendência, chamaria muita atenção, é que cada vez mais o player público, o agente público, estará no centro de uma reflexão ou de uma análise nossa, seja a fonte que for do relacionamento de investimento.
No Brasil, isso ainda é mais intenso. Nós estamos vivendo aí um momento que é isso. A sociedade fala, não é mais isso que eu quero uma coisa diferente, eu quero participar, está colocando sua vontade, e a gente sabe que é uma tendência que essas relações fiquem mais, assim, não vou dizer polarizadas, que acho que já estão demais, mas que fiquem muito mais intensas em termos de engajamento da sociedade, e que nós tenhamos reflexo grande também em todas essas relações. Tem mais um ponto que eu acho que eu colocaria aqui, só para depois a gente conversar um pouco mais, é que a relação entre privado e público, além de ela estar num momento de grandes mudanças, no Brasil nós estamos também num momento muito diferente. E que não basta eu ter simplesmente um bom formato, uma boa intenção, que isso não vai se concretizar numa relação talvez saudável entre público e privado, pelo ambiente até mesmo polarizado que nós vivemos. Então, eu acho que, posto isso, nós temos alguns desafios que, para todos que operam com políticas de investimento social, seja nas fontes diversas, que é da gente realmente observar que estamos num novo ambiente. E com um ambiente com uma tendência forte de mudança nos próximos anos. E aí os desenhos de como nós estamos operando, muitas vezes ainda está preso ao modelo tradicional, como aqui você colocou de rede, relacionamento, mas pensando sempre no player externo, e não o player que talvez seja o principal foco nosso de relacionamento, em especial quando a gente fala de uma política de impacto. Então, acho que é o que eu coloco aí para isso. Obrigada, Érica. Muito obrigada. Muito bem. Vou passar aqui para a Paula para a gente ouvir essa rodada de seguida. Obrigada. E obrigada ao GIF, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo Congresso, parabéns pela coragem de debater os temas que estão sendo debatidos aqui. Eu acho que eu fico muito contente, como a Regina colocou, é muito bacana, a gente dá muito otimismo, muita esperança e muita energia para a gente continuar trabalhando para mudar o nosso país, para melhorar o nosso ambiente democrático. Mas, conversando um pouco, até porque tem uns 5 minutos, sobre as tendências para o investimento social privado, eu acho que a Érica já trouxe algumas das questões, até que a gente combinou aqui de serem abordadas, que eu acho que são muito importantes mesmo. A questão da cultura de doação, eu acho que essa é uma trilha que está bem presente no Congresso, é crucial para o desenvolvimento do nosso país. A participação da sociedade via doação é muito importante, inclusive para fortalecer as organizações da sociedade civil e a gente fortalecer esse ambiente democrático. Então, é um caminho sem volta. A gente tem que realmente investir a questão do desenvolvimento também das fundações comunitárias, das organizações de cunho comunitário, de atuação local, são cruciais para esse fortalecimento da sociedade de base. Trazendo também a questão da filantropia familiar, eu acho que a gente viu um desenvolvimento importante nos últimos 20 anos, a gente tem várias famílias hoje com suas organizações, mas ainda está muito aquém do que o potencial do Brasil. O Brasil é o país com número 17 no ranking de milionários, quer dizer, cadê esse recurso, cadê esse dinheiro sendo colocado no social? Então, eu acho que a gente tem aí um desafio grande, sim, de fomentar a filantropia familiar, e a filantropia familiar também de uma forma estruturada, buscando impacto, acho que como a Regina trouxe, essa discussão de que impacto que a gente está tendo é muito importante, cada vez mais importante no discurso dos investidores sociais, e também da tomada de risco, A gente tive umas discussões fora do Brasil sobre isso, é um panorama que acontece lá fora também. Muitas vezes as famílias que têm uma agenda livre podem tomar o risco, e aí cito algumas organizações interessantes que fazem isso, como a Open Society e outras que pegam temas mais espinhudos para debater na sociedade, mas as famílias acabam tendo mais aversão a risco do que deveriam, porque tem essa pauta livre. Mas a gente também tem exemplos brasileiros, tem uma Lana, com a questão combatendo o consumismo infantil, tem a própria Fundação da Família Mindlin, que está trabalhando em relação à justiça. Então tem aí um fomento também, um debate importante que a gente tem que trazer. Essas organizações podem tomar risco, não tem risco de imagem reputacional para a empresa e tem condição de trabalhar certas agendas que são tão importantes, ainda mais nesse momento de país. Então, eu acho que aí tem um espaço interessante.
Por fim, queria trazer a questão de como as fronteiras entre empresas e sociedade civil, investimento social privado, tudo isso está diminuindo, né? A gente não tem mais umas fronteiras tão claras. Então, você tem as empresas trabalhando na sua cadeia de valor, toda a questão com causas, inclusive, importantes para a sociedade civil. Posso citar um exemplo de uma Avon trabalhando a questão do câncer de mama e também violência contra a mulher. São causas da sociedade civil que uma empresa está tomando e tem um potencial gigantesco de criar mudanças na sociedade. Então, a CIA também, e um exemplo bacana é como empresas do Vale do Silício se colocaram contra as leis de imigração, né, contra um retrocesso nesse sentido, como isso foi importante também no debate de sociedade civil. Então, essas fronteiras estão diminuindo, os próprios negócios de impacto também trazem essa questão e a importância do propósito, né, na atuação empresarial. Eu acho que essa é uma tendência importante e que tem que ser também trabalhada e fomentada, e a gente, como sociedade civil, tem que puxar essa discussão, né? A gente ainda tem uma tendência no Brasil, por causa do nosso sistema fiscal, de que privilegia as empresas também operarem seus projetos, né? Cadê as empresas sendo grant makers, sendo doadores? Esse também é um espaço de expansão, mas eu acho que isso passa também para o fomento à doação de pessoa física. Ter incentivos para a pessoa física voltar a ter, né? Como já tivemos no passado, é super importante, até porque muitas empresas lá fora trabalham com matching entre doação dos seus funcionários e a doação da empresa. E esse é um caminho bacana também para a gente expandir a cultura de doação dentro das empresas. E aí, vou terminar, né? Porque eu acho que é importante esse fortalecimento das organizações que estão junto dos beneficiários, das ONGs, das OSCs, né, a gente tem aí vários termos, dessas organizações que realmente conhecem os problemas e têm condição de fazer uma contribuição. E vou terminar fazendo uma provocação, né? Como é que a gente muda esse cenário, como é que a gente engaja todos esses players no fomento à cultura de doação e já apontando algumas questões, né? Eu falei da legislação, eu acho que isso passa por campanhas também, a gente tem que engajar, né, a população, e também passa, como a Regina colocou, por mais avaliação, né? Para a gente mostrar o impacto e legitimar essas organizações na sociedade. Muito obrigada, Paula. Vou convidar agora a Graciela para se somar aqui na visão sobre as tendências. Bom dia a todas e a todos, é muito bom estar aqui. Eu acho que a presença da Rede de Filantropia para a Justiça Social neste congresso é um ato político importante. Eu estou representando a Rede, que tem que reúne um conjunto de 7 fundos e 3 fundações comunitárias que trabalham com foco na justiça social e nos direitos humanos. São organizações grantmakers, ou seja, que apoiam movimentos, organizações da sociedade civil. A primeira questão que eu queria trazer para vocês, e que é uma provocação, é de alguma forma poder trazer aqui na pauta a questão da filantropia, né? A gente está vivendo, inclusive, neste mundo tão complexo e com tantos paradoxos, né, uma certa dicotomia, eu acho, hoje, né, entre o que é filantropia e o investimento social privado. Vocês sabem que em inglês são palavras que são praticamente sinônimos, e aqui no Brasil eles assumiram uma conotação muito diferente. Não apenas uma questão de concepção, né? Porque o investimento social privado ficou polarizado nas empresas e nos institutos e fundações empresariais, e a filantropia, que ficou inclusive como um conceito pejorativo, e a gente tem que tirar a filantropia do seu estado de maldição, né? Parece que filantropia é assistencialismo, é caridade, e na verdade a Rede está trazendo uma visão absolutamente nova e inovadora com relação à filantropia. Porque, embora a gente também tenha coisas, a mesma, digamos, sentido, né, que poder mobilizar recursos privados e públicos para o bem comum, finalmente não é uma questão apenas de concepção, mas também de prática. O investimento social privado ficou muito mais voltado para desenvolvimento de programas próprios, né, e a filantropia, e especialmente de justiça social, ficou como uma ação, né, como um trabalho vinculado a apoiar as organizações da sociedade civil. E o que tem por trás desse apoio da sociedade civil, né? Basicamente porque a rede de fundos
a Rede de Filantropia para a Justiça Social acredita que doando para a sociedade civil é que se fortalece a democracia. E não apenas isso. A questão fundamental são os direitos, né? Democracia não é apenas votar. Esse é um direito, né? Quando nós pensamos em democracia, estamos pensando em acesso universal aos direitos. Porque sem direitos não temos desenvolvimento. O tema do Congresso é desenvolvimento sustentável. Então, hoje a condição para o desenvolvimento é o acesso aos direitos. Então, essa é a chave que eu queria trazer para vocês como uma tendência que está se polarizando e que eu acho a presença da rede aqui é importante para poder alertar sobre a importância de poder fortalecer cada vez mais organizações da sociedade civil na área de direitos. E muito mais no momento que estamos vivendo hoje no Brasil, que estamos vivendo uma crise tremenda, principalmente uma coisa regressiva, inclusive no campo dos direitos. O trabalho da rede, enfim, eu poderia falar um monte, mas não vou poder falar um monte, é enorme, né? Inclusive a rede, os fundos da rede, elas surgem justamente no contexto do vácuo do financiamento para a sociedade civil, né? Porque justamente com a retirada da filantropia internacional e da cooperação internacional houve um vácuo. De fato, nós temos um gap muito grande entre o crescimento exponencial de organizações da sociedade civil e a baixíssima quantidade de recursos, né? E a rede veio a preencher, de alguma forma, esse espaço que ficou no vazio, né? Mas sempre com esse sentido, de poder fortalecer a sociedade civil, porque essa é a chave para pensar a democratização. O trabalho da rede é enorme, né? A rede, desde 2001, que começaram a surgir os fundos independentes, né? Com exceção da SESI, que é o mais velho dos fundos, que já tem 40 anos, mas todos mais ou menos começam a surgir a partir da década de 2000. A rede apoiou quase 10 mil projetos, estou falando de dados de 2016, estamos atualizando os dados agora. Quase 10 mil projetos e investiu, né, 100 milhões de reais nesse foco, né, fortalecimento da sociedade civil. Então, esta é uma tendência importante que a gente quer trazer para vocês. É um mundo talvez não tão conhecido no contexto do GIF, e que a gente acha absolutamente importante no contexto atual do Brasil e no contexto da sociedade civil. Precisamos de mais recursos privados para poder fortalecer justamente organizações públicas, né? Organizações e, na verdade, tudo que tem a ver com a dimensão pública. É isso. Muito obrigada, Graciela. Agora, por último, para acabar essa rodada, eu vou convidar o Benjamin para fazer aí uma conexão, né? Acho que cada uma delas trouxe um olhar, né? Escolheu aí algumas tendências principais. Como é que isso ressoa no ambiente internacional? O que um olhar mais global nos conta sobre isso? E também convidando você a somar outras coisas. Muito obrigado. Eu me desculpa porque eu gostaria de falar português com vocês, mas para ficar mais preciso e com mais especificidade na minha palavras, vou usar o inglês, me desculpa. If it's possible. Se é possível. Sim, se não, é possível. Temos a cabine de tradução funcionando ali atrás, certo? Se não, vou tentar, mas não garantia. Ok. Thank you very much. Só um segundo, desculpa, Benjamin. Agora, se alguém... porque eu não sei se foram distribuídos fones na entrada. Bom, então vou tentar em português mesmo. Foram? Não foram distribuídos os fones. Tudo bem, vou praticar. A gente vai colocar aqui um desafio para você. Sua primeira palestra em português. Não, mas vai dar certo, tudo bem. Então, só para colocar em pouco contexto internacional, eu gostaria de falar um número. Qual que precisamos como recursos privados, como recursos em geral para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os SDGs. 7 trillions, I don't know how to say that. 7 trilhões de dólares até 2030.
E o cálculo do Foundation Center nos Estados Unidos é que a filantropia institucional, com a tendência atual, vai contribuir a mais ou menos 365 bilhões de dólares. Então, é importante se lembrar que é só uma contribuição mínima, e isso é importante para duas razões. Uma é que tem que crescer essa contribuição, e não é só, como vocês falaram, da contribuição das empresas, da corporate philanthropy, mas também das famílias e das doações individuais da classe média, que está crescendo muito rapidamente. E também para maximizar o efeito, os resultados, o impacto o leverage effect desses recursos privados e filantrópicos para o desenvolvimento. Essa indústria, porque de um jeito é uma indústria também, a filantropia, o investimento social privado, está crescendo globalmente. Filantropia institucional no nível global está crescendo com plus 26%, por exemplo. Globalmente, um país como a China foi plus 150%. 150%. Na China, 150% de crescimento, a filantropia. E as doações individuais têm um potencial gigante. E como os amigos da Charities Aid Foundation fizeram um cálculo que tem 2,5 bilhões de pessoas que vão entrar na classe média daqui a 2030 no mundo. Se essa classe média dá 0,5% das despesas dela para projeto social, para a sociedade civil, para que é mais ou menos o que dá o país como a Coreia, por exemplo. Vai gerar 330 bilhões de dólares por ano. Então já permite de reduzir significativamente esse funding gap para os objetivos. É por isso que é muito importante investir em organizações de apoio à filantropia que estão desenvolvendo cultura de doação, apoiando as empresas, as fundações, para também ter um efeito mais significante. Bom, eu já acabei e eu tenho 5 trends para vocês, então vou só falar o nome delas. Tendências, e talvez vai dar um pouco de tempo discutindo com vocês sobre essas. A primeira, na verdade, resona muito com o que você falou, que tem essa tendência de mistura entre o setor privado, for-profit, e o setor non-for-profit, e novas formas... Essa mistura entre o setor privado, o setor privado e o setor filantrópico. E novas formas de filantropia. Bom, então não vou devolver isso porque você já explicou muito bem, e isso é uma tendência global. Tem também uma tendência contraditória, eu acho, com esse objetivo de impacto que está crescendo, porque globalmente falando, o que está acontecendo é que tem uma consciência que agora a filantropia, o investimento social privado, não é mais uma questão de charity, de benevolência, de caridade. Sim, de caridade, mas que que precisa tackle systems change, precisa de mudanças sistêmicas. Então, essa filantropia fica mais liderada pelos dados, data-driven, fica mais focada no impacto e nos resultados, e fica mais também focada na colaboração, com mais tendência a colaborar, fazer projetos juntos, trabalhar com redes e tudo isso. E então essa tendência contraditória que eu queria só falar rapidamente é, de um lado, com esse objetivo de estar mais focado no impacto, tem uma tentativa de profissionalizar o campo, de perguntar mais, de visualizar indicadores de performance, medir indicadores de performance, impacto, avaliação. Mas que também tem desafios com isso, e vamos falar dos desafios depois. E do outro lado, com essa ideia mesmo de scaling, de ter um impacto maior,
tem uma tendência forte de parar de olhar para projetos, parar um pouco de olhar para só indicadores, mas de olhar para organizações e como fortalecer organizações no trabalho filantrópico. Então, dar mais core funding, trabalhar mais no longo prazo com as organizações. Então, fortalecer organizações, fortalecer a sociedade civil como um jeito de construir a democracia. Então, isso é uma tendência muito importante. Essa tendência de colaboração que eu já falei, tem várias coisas também para discutir sobre as evoluções da tecnologia e o que trazem no setor da filantropia e como que acelera as doações individuais. Então, podemos também conversar sobre isso. E só para acabar, todas essas questões, como crescer as doações, como maximizar o impacto, como usar esses recursos de maneira mais eficiente, precisa de uma infraestrutura filantrópica, precisa de organizações que apoiem o desenvolvimento, que aconselham, que fazem advocacy, que fazem pesquisa, como o GIF, como o IDIS, como todos vocês aqui. E então isso é um assunto estratégico e isso também eu acho uma tendência que precisa crescer no mundo filantrópico global, de ter mais investimento nessa infraestrutura para ter mais impacto coletivo. Muito obrigada, Benjamin. Obrigada, Extra, pelo esforço aqui. Vou tentar fazer aqui um resumo bem rápido do panorama aqui que a gente ouviu dos quatro, para passar para a segunda rodada, né? Então, acho que a Regina trouxe muito essa questão desse lugar entre o público e o privado, essa relação entre o público e o privado, e governo e política pública aqui um pouco no centro da conversa, né? Quando a gente está falando de ganhar impacto, escala, etc., né? A Paula trouxe a questão da cultura de doação e dos familiares, que na verdade está muito vinculado, né? Porque fomentar a cultura de doação tem a ver com mudança cultural, e mudança cultural incide em todo mundo, né? Independente de classe social, né? E falou um pouco do fortalecimento das organizações, que a Graciela trouxe com bastante força, aí, dando um foco bastante grande nas organizações de base, nas organizações que trabalham com direitos, né? Ainda mais pensando nesse momento que a gente está agora, né? E o Benjamin dialogando com tudo isso, mostra pra gente que várias dessas tendências não são tendências só locais, são tendências internacionais. Traz aqui para a pauta a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que dialoga muito também com aquilo que eu trouxe no começo da agenda pública, né? Como é que a gente incide mais em temas da agenda pública? Se a gente olha para os ODS hoje, muitos deles estão bem pouco presentes no investimento social privado brasileiro hoje. A gente tem um campo enorme de exploração aqui, né? E apontando aí algumas tendências. E falando aqui um pouco, acho que uma fala bastante da Wings, né, dessa coisa de como é que a gente fortalece a estrutura do setor, né? Se a gente quer fortalecer o investimento social privado, que ele seja mais diverso, tenha mais impacto, a gente precisa ter organizações que estão cuidando, que são organizações intermediárias dentro do setor, né? Então, feito um pouco esse panorama, eu vou convidar, vocês já fizeram um pouco isso, né? Eu ia perguntar em que medida essas tendências potencializam ou representam riscos, né? Algumas coisas aqui já foram faladas, né? Na fala da Graciela, ela fala de uma tendência que, na verdade, é uma tendência que é um risco, né? E de como é que a gente lida com isso. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco nisso, enfim, fiquem à vontade. E aí eu vou pedir para vocês uma coisa mais concreta, que dessas tendências, desses desafios que vocês já começaram a trazer, eu queria que vocês escolhessem um, que seja o desafio que vocês digam, esse a gente não pode deixar de enfrentar, a gente precisa enfrentar essa questão, e um pouco de caminhos de soluções, né? Não vou pedir para vocês darem resposta, porque o principal desafio não deve ter uma resposta tão fácil, mas um pouco de olhares de caminhos de solução. A Regina pode manter a ordem aqui. Mais uma vez amplo, vou tentar aqui fazer um recorte. Eu acho que teve um tema que passou por aqui que eu acho que é um desafio para a gente, cada vez mais essa tendência aí, se a gente colocar nos anos futuros, que é essa visão de longo prazo. E se a gente colocar aqui para o ambiente do Brasil, a gente tem aí cultura brasileira de sempre pensar pontualmente, até mesmo se a gente vem como uma cultura do privado de querer uma resposta, um resultado rápido, isso acaba também muitas vezes por tensionar para que a gente tenha resultados curtos.
e que se a gente está falando pelo outro lado de ter impacto, a gente tem que pensar em políticas de médio e longo prazo. Então, acho que esse desafio nosso, cultural, estrutural, de realmente pensar políticas de longo prazo, em especial se a gente está falando com impacto em relação com política pública, eu acho que é talvez aí um eixo fundamental que a gente tem que realmente refletir na nossa forma de atuar, de se relacionar, de pensar nossas coalizões, de pensar a nossa rede até mesmo de atuação. Tem um outro ponto que eu acho que eu vou colocar aqui, que eu entendi perfeitamente quando você colocou a organização ali como uma tendência forte de quando você pensa no seu relacionamento, mas eu acho que a gente vive também um momento que, primeiro, são novas formas de se organizar. Então, talvez esse formato nosso de organização, a gente tem que pensar também, eu não vou dizer que ele está falido, mas ele está em um momento de grande renovação. O que a gente tem hoje por instituição e organização? E eu coloco que eu acho que talvez a causa é que realmente, para mim, é o centro até mesmo da gente pensar como tendência e é para onde a gente tem que mirar. Mais para a causa e menos para a organização. Para mim, essa inversão, eu acho que nós vivemos isso aqui no dia a dia, mas não é uma coisa que está com uma tendência futura, é hoje. Sabe, realmente a causa que move esse impacto para um bem público tem que estar muito clara, e eu acredito muito que é também o centro de reunião nossa de coalizão para qualquer coisa. E eu acho que a gente precisa se alertar um pouco mais de como a gente se organiza para se alinhar a uma causa de interesse público que muitas vezes coloca aí como vamos dizer, a pista inicial para além de se pensar a organização, as formas de organizações que nós temos hoje. E acho que só para passar aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem também um desafio grande, que é marco legal. A gente está falando de tendência, de coisas futuras, o nosso marco legal ficou preso ali há alguns anos e é uma pauta que todos que interagem também, acho que a gente vai ter que ter uma coalizão mais forte para realmente ter um marco legal no Brasil que favoreça essa inovação, favoreça tudo e não inibe. Por exemplo, aqui foi falado de investimento de risco. O setor privado, para fazer investimento de risco em benefício do público, vai passar primeiramente por um risco do marco legal, de ter que enfrentar, às vezes, aí, o desconhecimento do Ministério Público de como isso acontece. A área pública não tem capacidade, orçamento e marco legal que permita a ela ter investimento de risco até para inovar. Ou seja, é um setor que, se não tiver investimento privado, não teremos capacidade de levar a inovação para a área pública. Mas com marco legal que inibe tudo e, muitas vezes, mais do que isso, pune quem está fazendo. Obrigada. Agora sim, desliguei sem querer. Obrigada, Regina. Vou passar para a Paula aqui. Vou trazer os desafios dela. São tantas as tendências, são tantos os desafios que ela falou para eu escolher um e eu fiquei super confusa. Você devia ter avisado antes, né? Tinha que ter pensado antes. Não vou gastar meus 5 minutos aqui. Mas tudo bem, eu acho que vou fazer um panorama das coisas que eu acho que são importantes também e talvez não tenham sido destacadas. Eu concordo com a Regina nessa questão do longo prazo. A gente tem uma urgência de pensar no longo prazo, né? Qual é o legado? O que a gente quer deixar para as próximas gerações? O que a gente quer deixar de país, né? Eu acho que essa é eu tenho trabalhado muito nessa pauta dos endowments e a agenda dos endowments, dos fundos patrimoniais, dos fundos filantrópicos, é exatamente isso. É o longo prazo, é o que a gente quer para o país no longo prazo, o que a gente quer, que organizações e causas que a gente acha que precisam de tempo para maturar. Mas me chamou a atenção também alguns destaques que o Benjamin trouxe da questão da tecnologia. Eu acho que a gente ainda não está olhando para as questões, os impactos negativos que a tecnologia vai trazer na sociedade no curto prazo, né? Não é nem no longo prazo. Então, se a gente tem a questão da exclusão digital, a gente tem a questão também da mecanização, que vai gerar um contingente de pessoas. Muita gente falando que são novos trabalhos, mas será que a nossa população brasileira está capacitada para esses novos trabalhos? Isso talvez vão ser novas causas para o investimento social privado, né? Então, tem aí um impacto, mudanças tecnológicas que podem levar nessa direção e que o investimento social privado está discutindo pouco isso ainda. Em relação, pegando, né, e aí pegando um pouco essa questão do desafio, uma tendência, uma questão importante, vou só trazer essa colocação do Benjamin de que é importante o investimento social privado também investir em infraestrutura, porque isso é uma maneira de você ter um investimento catalisador.
Então, se a gente amplia a cultura de doação, você está multiplicando o seu investimento social. Se você amplia as bases para o desenvolvimento da filantropia comunitária, também é um mecanismo de catalisar o impacto desse recurso. Mas o que eu acho que é mais desafiador para a gente, eu vejo isso ao longo desse quase um dia de congresso, e acho que é um desafio de Brasil que a gente tem, que vem aqui nas falas, como é que a gente consegue se unir de verdade? Parar de fragmentar esforços, né? E parar de investir no seu pedaço e realmente abrir mão das nossas diferenças para unir esforços em pautas comuns. Eu acho que o Brasil precisa disso, né? Nesse momento, mais do que nunca, que a gente tenha condições de unir esforços em pautas comuns e deixar de lado um pouco as diferenças, porque é assim que a gente vai realmente conseguir um impacto coletivo e vamos conseguir segurar alguns dos avanços na direção de retrocessos que a gente está vivenciando. E eu vejo tudo isso com muito otimismo, porque a gente está falando, já teve congresso de sobre parcerias, a gente lá no Fórum de Filantropos e Investidores Sociais também fala muito sobre isso, e a gente vê que fala-se muito, mas o investidor social às vezes tem dificuldade de realmente abrir mão das suas pautas e investir de verdade, investir recursos em pautas comuns, né? O marco regulatório é uma pauta que é de todos nós, né? E a gente precisa também avançar. Então, eu queria trazer esse como o principal desafio do nosso setor. Como é que a gente consegue realmente colocar aí algumas diferenças e mesmo também esse protagonismo nas ações para que a gente consiga construir pautas comuns e avançar nessas pautas de verdade e fortalecer a nossa sociedade civil em prol de um ambiente mais democrático, mais justo, mais sustentável, e isso certamente passa pela sustentabilidade das organizações. Gostei muito da questão da pauta dos direitos. Eu acho que essa é uma pauta crucial para o desenvolvimento de qualquer país. E na pesquisa Doação Brasil a gente viu como essa era uma agenda que está lá embaixo na prioridade do brasileiro, né? E a gente percebe que isso talvez seja uma falta de conhecimento mesmo, de entender o papel dessas organizações, às vezes na defesa de direitos próprios, né? Então tem um trabalho conjunto a ser feito para a gente esclarecer para a sociedade o papel das organizações da sociedade civil e como essa participação social pode se dar via filantropia, via doação, a gente pode chamar de vários nomes, e via investimento social privado. Obrigada, deixa eu passar para lá. Graciela. Bom, são muitos os desafios, na verdade. Eu vou pensar só alguns, não temos muito tempo, mas a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que, realmente, embora nós estamos em um bom caminho, numa boa trilha, o campo da filantropia no Brasil está engatinhando, e no investimento social privado também, né? Então, basicamente, o grande desafio que eu vejo no setor é a mobilização de recursos, o investimento dos recursos, né? Para onde vão os recursos? Esse é um dos grandes desafios, especialmente para as organizações que atuam na rede, apoiando organizações da sociedade civil, né? É muito pouco recurso que vai para apoiar causas vinculadas a direitos humanos e à justiça social. É uma causa muito difícil de ser apoiada, o recurso é escasso e, de fato, nós podemos afirmar que 70% ou 80% dos recursos mobilizados pelos fundos da rede ainda vêm da filantropia internacional. Então, os recursos locais, né, o investimento social privado não está investindo em causas vinculadas à justiça social e a direitos humanos. Somado a isso, outra das práticas que também a rede tenta promover, e eu acho absolutamente estratégico, é a prática de grant making, né? Que é a prática de poder doar para a sociedade civil. A doação dos fundos da rede é para a justiça social e direitos humanos, mas é uma prática que, na verdade, está muito desenvolvida em muitos países e que no Brasil está engatinhando. De fato, o censo GIF mostra isso claramente.
São muitos os recursos que o investimento social privado mobiliza, mas apenas 16% dos institutos e fundações empresariais investem em brandmaking. Tem alguns que fazem de forma mista, desenvolvem projetos e, na verdade, também doam, né? Mas essa é uma questão absolutamente central. Nós, se queremos contar com uma democracia sólida, fortalecida, nós precisamos fortalecer a sociedade civil. Porque não apenas por uma questão, digamos, de concepção, né? Porque quem está na ponta é quem sabe como resolver os problemas, né? Na verdade, nós, fundos da rede, na verdade, esse é o grande conhecimento, esse é o grande capital, né? Poder investir naquele, né, que está ali, que conhece a temática, que conhece a problemática, que conhece o território. Então, por isso o brandmaking, né? Esse é o sentido de fazer brandmaking. Então, eu insisto que realmente é muito difícil hoje no Brasil. São muito poucos os fundos que conseguem mobilizar com empresas e com fundações e institutos empresariais. Também, obviamente, que alguns também mobilizam com o setor público, mas essa é outra discussão. E pensando no curto e no longo prazo, que foi a discussão da Regina, eu concordo com tua visão do longo prazo, né, pensar no longo prazo, mas temos algumas coisas que fazer já, né? Ou seja, é uma coisa que combina, né, o curto e o longo prazo. Tem coisas que precisamos fazer já. Não podemos mais, digamos, mobilizar recursos unicamente com a filantropia internacional. Há muitos recursos no Brasil. O Brasil é uma economia potentíssima, está entre a 7ª e 8ª economia do mundo, e nós não temos uma sociedade civil que recebe essa quantidade de recursos que o Brasil tem como potencial. Então, isso é para já, né? Eu estava falando com a Paula, e eu com isso vou terminar, de uma questão que, na verdade, também é um grande desafio, que é um desafio nosso, que também eu vou puxar a brasa para a minha sardinha também. Nós, na verdade, também precisamos comunicar melhor, né? Precisamos criar, de alguma forma, narrativas que permitam entender, né, a sociedade como um todo sobre a importância de doar, né, da importância de fortalecer a sociedade civil, de poder ter confiança, né, confiança nas organizações da sociedade civil. Estamos vivendo uma crise de confiança generalizada, mas isso recai especialmente nas organizações da sociedade civil, que são vistas ainda com bastante desconfiança e muito pelo contrário, né? São, na verdade, os atores chaves da transformação. Então, isso precisamos fazer já, né? Eu acho muito importante uma visão de longo prazo, mas eu acho também precisamos pensar em ações urgentes, né? E por isso a mobilização de recursos locais deve ser uma estratégia fundamental para poder fortalecer, né, através das doações, a sociedade civil. Muito bem, gente. Todo mundo aqui cumprindo seus 5 minutos. Vou passar para o Benjamin fazer a... Vou tentar ficar com 5 minutos, mas com o português eu fico bem mais devagar. Mas vou tentar. Então, bom, eu gostei muito das suas ideias e vou responder à última questão que você está trazendo, da dependência nos fundos internacionais. E porque tem um desafio hoje global que eu acho ainda não estamos vendo muito forte no Brasil, mas que acontece em vários países, incluindo Estados Unidos, Hungária, Índia, China, vários países do mundo que têm mais restrições sobre filantropia e sobre sociedade civil, e particularmente sobre filantropia internacional, doações de um país que entram dentro desse país. E isso traz um risco também. E, por exemplo, na Índia, como exatamente a mesma situação do que aqui, as organizações de direitos humanos, as organizações da sociedade civil na Índia, muitas vezes eram só apoiadas por fundações estrangeiras, mas como que agora o governo corta isso, tem uma situação muito complicada, não é sustentável e também descredibiliza o trabalho dessas organizações de depender de fundos estrangeiros, porque então elas não têm esse apoio local, então não é só uma questão de recursos, também é uma questão de credibilidade. Então eu acho, então essa tendência de
de shrinking space é uma tendência importante, e é importante investir e se premunir e antecipar possibilidades de leis e de problemas no futuro e expandir também esse meio ambiente da filantropia com leis, com mais incentivos, etc. E, bom, é isso que vocês também estão trabalhando com isso. Eu já acabei? Não. Não tenho meu tempo, mas você me fala se eu estou... então, como desafio, eu acho que é importante que a filantropia é um ecossistema complexo que tem várias formas e precisamos de todas essas formas. Então, tem a filantropia corporativa, a filantropia familiar, doações individuais, trabalho das comunidades também, community philanthropy. Então, é importante que para um setor forte, para que todos os desafios da sociedade são apoiados, então precisa de todos, porque cada um vai ter naturalmente um foco, vai ter naturalmente uma era, um tipo de temáticas, um jeito de trabalhar, onde vai ter mais força. Então, precisa de um ecossistema que fica diverso para ficar resiliente e forte. E isso, uma outra vez, precisa de investir na infraestrutura de apoio que vai crescer a filantropia comunitária, que vai crescer as doações individuais, que vai apoiar a filantropia corporativa e tudo isso. E então, de novo, eu estou encorajando todos vocês a considerar isso como uma coisa estratégica mesmo, que não é só uma coisa em cima dos projetos de vocês sobre educação, mas é uma coisa que pode ser no coração mesmo da estratégia de vocês, que além dos recursos próprios de vocês, como vocês conseguem gerar mais recursos e melhores recursos também. Claro que nas tendências a falta de confiança é uma coisa que nós estamos vendo no mundo inteiro agora. Essa falta de diversidade da filantropia, com predominância de filantropia corporativa e predominância de filantropia operacional, que faz os projetos, mas que não necessariamente apoia. Isso não é só no Brasil, é uma tendência que já vimos na América Latina, que nós estamos vendo na Ásia. Então, nas economias emergentes, é assim que a filantropia se desenvolve. Assim, o exemplo americano que sempre estamos olhando como benchmark do sector não é válido, porque nos Estados Unidos 95% de grant makers. E, bom, não é assim em outros lugares. Não precisa ser, acho que não tem que ser o mesmo do que os Estados Unidos, mas o que estamos tentando encorajar, de novo, é ter essa diversidade. Bom, acho que vou acabar, vou concluir assim com essa palavra. Talvez só para responder a seu ponto, eu estou totalmente de acordo com você, mas eu estava mais comparado um pouco à obsessão do projeto, que tem que olhar um pouco mais para longo prazo, e o que uma organização pode fazer mais organização, também um movimento, também, claro que não é só, então tem claro que a causa fica o maior horizonte. Obrigada, Benjamin. Acho que apareceram algumas coisas assim mais fortes, né, nessa segunda rodada. Então acho que a coisa do marco legal aqui aparece, né, como uma preocupação de longo prazo, né. Para a gente pensar no setor no longo prazo, a gente precisa pensar em um marco legal mais moderno, mais contemporâneo no que diz respeito à filantropia, investimento social privado e as questões, os desafios sociais. A questão da tecnologia também, né? A relação do investimento social privado com tecnologia, né? Como um desafio aí em vários sentidos, né? Tanto a tecnologia mudando o mundo, como o quanto a gente está se apropriando das novas tecnologias no nosso trabalho, né? A agenda de direitos, né? E aí eu vou fazer o link aqui com a questão da filantropia internacional, né? Acho que tem uma mensagem aqui que é: a gente precisa ser dono da nossa agenda de direitos, né? O dinheiro da filantropia internacional sempre vai ser super bem-vindo, né? Mais recursos, melhor. Mas acho que tem uma provocação aqui do quanto o investimento social privado brasileiro é dono da sua própria agenda de direitos e o quanto a agenda de direitos ainda é um desafio aí, juntando com a coisa da comunicação, né? Como é que a gente pode se comunicar melhor enquanto setor, como é que a gente se comunica melhor enquanto causa, as nossas causas, enfim, no que o trabalho que a gente faz.
E por aí vai. Eu vou, por último, eu não queria deixar de falar da questão da diversidade que o Benjamin traz, né? Essa coisa que a gente acredita muito realmente, né? Assim, tem coisas que talvez a filantropia, o investimento social privado empresarial nunca sejam capazes de fazer porque existe uma empresa por trás, existe uma marca, existe um monte de cuidados, né? Que são legítimos de uma empresa, né? Então, a questão da diversidade, da gente ter mais atores, né, da gente ter um investimento social privado que tenha atores com diferentes perfis, nem todo mundo precisa dar conta de tudo, mas todo mundo junto tem que dar conta de tudo. Né? Então, essa é a diferença. A gente não precisa colocar os desafios do setor em cima de um único perfil de organização, mas enquanto setor a gente precisa dar conta de tudo. Né? Precisamos caminhar nessa direção, que inclui inclusive as doações individuais. Né? Quando o Benjamin traz antes aí o déficit enorme que a gente tem para conseguir chegar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, em termos aí dos 7 trilhões, não me lembro direito, né? E como a filantropia ainda contribui pouco para isso, mas com potencial enorme, inclusive de doação individual, da gente contribuir mais, né? E não é à toa que na sala aqui ao lado a conversa é sobre atuação em rede, né? Quando a Paula fala, a gente precisa pensar novas formas que, de fato, a agenda pública, né? A causa seja a prioridade por cima dos interesses ou das questões de cada organização. Tem uma discussão acontecendo aqui sobre isso, não é à toa que na sala do outro lado tem uma conversa sobre cultura de doação e grant making, falando como é que a gente, como setor, apoia e se responsabiliza mais e se sente mais responsável pelo fortalecimento da sociedade civil organizada, que é fundamental para uma democracia forte, vibrante, diversa, enfim, atuante. Com isso, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, a gente está com um tempo curtinho, então eu vou fazer a gente vai passar o microfone aí, se alguém quiser trazer alguma pergunta, fazer algum comentário, a gente vai pegar aí umas 3, 4 perguntas, e aí eu vou passar aqui para vocês comentarem as perguntas e fazer uma fala final, dialogando aí com algumas intervenções da plateia. Bom dia, André da Fundação Amazônia Sustentável. A Regina falou sobre causa e longo prazo. Né? Eu acho que a gente tem aí a bússola dos ODS, né? Que consegue colocar as causas e um longo prazo de 2030. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que foi criada em 2015, as organizações eu vejo que estão selecionando um número lá para matemática e olhando pouco para as metas. De fato, poderiam ser, enfim, algo unificador. Então, como é que a gente pode fazer isso? Porque, por exemplo, eu trabalho numa organização que está na Amazônia, no estado do Amazonas. Por mais que eu consiga atingir os ODS no seu pleno capacidade, eu não... Enfim, tem outras organizações e tem uma Amazônia inteira para poder dar conta disso. Então, como é que a gente organiza? Estava falando agora, a Erika estava falando em redes. Qual que é o papel, talvez, do Comunitas ou até da Wings em poder organizar essas instituições de conjuntamente, colaborativamente, chegarem no objetivo pleno dos ODS? Né? E como é que as organizações saem do número para a meta? Acho que essa discussão ainda está sendo um pouco feita. Gente, tem mais? Senão eu vou passar para cá. Aqui tem. Não, também vou pegar do mesmo ponto, a questão de causas em médio prazo, que eu acho que exatamente é um desafio grande. Aqui a pessoa que falou antes falou dos ODS, que eu acho que também é uma pauta, mas eu acho que direitos humanos poderia ser uma pauta, e a gente devia se perguntar por que a pauta de direitos humanos ainda não mobilizou. E eu penso que se a gente também, quando você fala, Graciela, que a gente tem que pensar no conceito de filantropia, na imagem equivocada do Brasil de filantropia, e que talvez ela seja pouco explicada e pouco entendida, mas eu também pergunto se também é pouco entendida a questão dos direitos humanos. Porque quando a gente olha, por exemplo, a pauta dos investimentos sociais privados, educação é a grande prioridade. Educação é uma pauta de direitos humanos. Pelo menos deveria ser a pauta, deveria ser entendida como a pauta de direitos humanos, mas não se faz essa ligação. Quando a gente fala da própria filantropia, no Brasil a filantropia quase que é assim, o oposto dos direitos humanos, porque a filantropia foi vista no Brasil como aquilo que não muda nada e como assistência. Mas assistência é direito humano. Entendeu? Então, o direito à assistência por um segmento da população, então acho que a gente tinha que entender, a gente está falando de causa, e sobretudo ou ODS ou agenda, que tem tudo a ver ODS e direitos humanos, que são pautas que têm,
é o fazer juntos e com causas assim que são muito próximas uma da outra, mas a gente tinha que pensar muito mais de que é essa pauta de direitos humanos. E quando a gente fala, pensando em médio prazo, que a gente está falando muito em avaliar impacto de projeto, impacto de curto prazo. Eu pergunto se a gente não tinha que estar se preocupando mais de avaliar processos também. Porque se nós temos um médio prazo, se nós temos uma causa, será que nós estamos caminhando na direção certa? A gente quer ver já o resultado. Não deve ser tão por acaso que é tão difícil mexer e avaliar resultados. É porque eles são difíceis de ser mensurados e de ser alcançados. Então se joga a culpa que não se sabe avaliar. Não é bem que não se sabe avaliar, é que muitas vezes o impacto que tinha se planejado não é alcançado. Então a gente também tinha que estar pensando, se a gente tem um médio prazo, se a gente quer chegar lá, se a gente tem causa, será que nós estamos no caminho certo? E Regina fez várias provocações, será que estamos na linha certa? Estamos nos atualizando, revendo os nossos processos? Eu acho que a gente precisa de pensar não só no impacto, mas no processo. Tem que ouvir vocês e da pauta de direitos humanos. Legal, a gente tem um aqui e a gente vai fechar e voltar para cá, tá? A minha pergunta é em relação ao processo de evolução do investimento social privado nos últimos 30 anos. A minha fala é como sociedade civil, eu sou uma organização social, um ator desse ecossistema, e eu percebo que nesses últimos anos a gente fala de doação, filantropia, hoje a gente está falando de investimento social de impacto e negócios de impacto, pressionando as organizações a criar produtos e serviços, indicadores. Tem uma mudança de cultura. Será que as organizações se prepararam para toda essa mudança? E eu gostaria de ouvir vocês falando um pouco sobre isso. Será que, de fato, precisa ser um negócio de impacto? E quais são esses impactos, né? Como é que a gente qualifica esse impacto? Acho que é um pouco disso, mas falei quanto sociedade civil. Legal, obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Acho esse desafio extraordinário e eu me vejo vestido em praticamente tudo o que eu ouvi aqui. Meu nome é Wilson Nigri, eu represento uma empresa internacional chamada KingMed, que já tratou de 2,5 milhões de crianças só no Brasil. São 26 municipalidades que receberam tratamento desde a nutrição até a educação, porque se não houver uma preocupação prévia à educação, a verminose acaba com o destino da grande maioria dessas crianças que estão se perdendo no Brasil. Nós temos um ponto de fundo aqui chamado democracia. Eu acho que democracia é o foco, a democracia é aquela visão de longo prazo que foi muito bem enfatizada aqui, e a democracia pressupõe que haja uma gestão eficiente de recursos. Nós temos um propósito coletivo aqui que é quebrar o ciclo da pobreza. E não há como quebrar o ciclo da pobreza sem a geração de riqueza. Nós precisamos gerar riqueza e toda essa gente que está sendo assistida por programas sociais e por filantropia deveriam, de alguma forma, estar incorporando iniciativas, tecnologia, e existem tecnologias de fácil acesso que podem ser gerenciadas por pessoas de baixa renda. Então, eu gostaria muito que, no conjunto das coisas que se falou aqui, que esse tema, quebrar o ciclo da pobreza através da democracia, pelo envolvimento da sociedade civil em cooperação com o setor público, porque nós trabalhamos com municipalidades, nós trabalhamos com creches, trabalhamos com escolas primárias e sempre com a cooperação da municipalidade, porque é uma forma de você ampliar aquele trabalho que se faz dentro da escola e levá-lo para a comunidade. Obrigado. Obrigada. Vou passar então aqui para a rodada final. Passando aqui. Tá.
até já desculpas, mas é que eu estou com uma inauguração pública, eu vou ter que sair às 10h30 em ponto, vou pedir perdão a todos os meus colegas aqui. E eu acho assim, primeiro, as perguntas de vocês, acho que não são perguntas, realmente é o que mostra isso, como a gente está numa discussão aqui e numa cooperação. Mas eu vou rapidamente. André, você fez uma provocação muito interessante, eu acho que aqui, só para ficar como uma reflexão, quando a gente fala de longo prazo, às vezes a gente pensa em projetos ou metas. Eu acho que a gente tem que passar a refletir uma visão de longo prazo como um projeto de sociedade. Governos mudam. O grande problema nosso é essa interrupção, porque a gente não tem projetos de sociedade, que a sociedade exerça uma governança compartilhada, de realmente garantir a sustentabilidade de ações que precisam de longo prazo. E aí eu acho que, quando a gente fala de sociedade, entram todos os players, o público, o privado, organizações sociais, mas qual que é a nossa agenda de sociedade, e aí as metas, sim, que eu acho que elas vão sendo cumpridas no processo de avaliação. Mas a gente tem que falar de projetos de longo prazo de sociedade, porque para onde a sociedade realmente mira. E aí eu já colo aqui um pouco a provocação da Paula, das mudanças de impacto de tecnologia, que eu acho que tem um impacto fundamental que a gente também tem que observar, que é no engajamento e nessa participação da sociedade. E que tem impacto em todas as formas como nós atuamos. Então, acho que a tecnologia ela traz uma coisa que é muito positiva, é uma participação muito mais diversificada e não é também para o ano que vem, já está ocorrendo. E eu acho que isso a gente tem que observar. Com as organizações, bom, aqui todo mundo sabe, eu sou perfil História de Ongueira. Eu não acho que a gente tem que entrar em onda de que as organizações têm que mudar, porque agora tem negócios sociais. Eu acho que cabe, tem espaço, trabalho e função pública para todo tipo de organização. A reflexão que eu faço é que eu acho que uma organização social tem que existir se ela ainda tem uma missão daquilo que ela cumpre como missão pública, muito mais do que um formato ou uma tendência. Eu acho que, quando a gente fala de direitos, tem tipos de organizações que têm que se manter como organização pura, social, para atender a isso, como tem negócios que, de repente, vão se formatar em outro tipo de organização. Mas, para mim, a função pública como sociedade é o que define a gente em termos de ser ou não uma instituição. E, por último, aqui, só como provocação também, eu acho que a gente está num momento que, não como direito social, que eu acho que isso está muito mais claro, mas a gente tem que sempre também falar de direitos e deveres, porque se a gente não colocar a pauta de deveres na discussão, nós não vamos garantir os direitos. E acho que isso, para mim, é muito assim, presente, e talvez aí uma outra provocação. Democracia, acho que o senhor deu aqui o gancho para o próximo congresso GIF a gente discutir, porque realmente acho que aí é a estrutura e base para todos eles. Então, eu peço perdão, gente, de sair, mas é uma homenagem que vai ser feita à doutora Ruth Cardoso. Eu sei que aqui já homenagearam ela no início, e realmente eu não quero perder, eu tenho que sair voando. Obrigada, viu? Muito obrigada, Regina. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma coisa muito breve, porque foram muitos os comentários. Eu gostei muito da tua colocação, eu acho que você fez uma provocação absolutamente estratégica. Efetivamente, eu acho que os direitos humanos é um tema absolutamente transversal, né? Não se restringe à questão filantrópica e certamente a educação ocuparia um lugar absolutamente central, né? Aí fica o desafio do investimento social privado, que investe tantos recursos em educação, pensar justamente em programas, incorporar, né, a questão dos direitos humanos como uma questão chave dentro dos programas que desenvolve, né? Bom, eu queria também falar um pouco sobre a questão da democracia que foi colocado aqui, né? Quando nós falamos em democracia, falamos em democratização do acesso aos direitos, mas também temos que falar em democratização do acesso aos recursos, né? Então, temos que, na verdade, pensar que questões como pobreza, como a transformação social, precisam de recursos. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Então, o mundo capitalista, digamos, lida com recursos o tempo inteiro. Então, eu acho que a riqueza, a distribuição de riqueza é um tema absolutamente central e, de fato, por isso, a filantropia de justiça social que os fundos da rede desenvolvem está ligado a isso, a ideia de poder distribuir recursos como uma forma de acesso e uma forma de democratização. Eu queria somente fazer uma breve publicidade, porque eu organizei um livro, né, que se chama Filantropia de Justiça Social, Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil. Eu queria ter lançado esse livro aqui no GIF, mas não havia espaço para isso. Mas para quem quiser
saber um pouco mais sobre a rede, sobre a filantropia de justiça social. Este é um livro que tem uma grande contribuição, eu sou apenas organizadora, são 22 textos, o Benjamin foi um dos autores, inclusive, que aqui se traz todas estas questões que foram discutidas nesta mesa e muito mais. Então, eu agradeço muito esta oportunidade, para nós foi realmente muito importante estar aqui, discutindo, debatindo e trocando ideias, que é um pouco essa ideia, né? Poder dialogar mais, poder envolver cada vez mais atores, né? Bom, só tocando em relação a algumas perguntas, eu acho que as dos colegas já responderam grande parte, mas eu achei interessante essa questão de como é que a gente trabalha essa redução da pobreza, e queria só trazer, eu acho que além da gente incluir os excluídos, a gente tem que empoderá-los, né? Eu acho que a tecnologia ajuda e todos os processos que a gente está tratando. Mas queria ressaltar essa importância, né? O Benjamin colocou esse closing space, né? Essa redução do espaço para a sociedade civil é uma tendência, é uma questão mundial, não é nosso privilégio, né? E acho que essa colocação de aprender a comunicar é muito importante, porque a gente fala para nós mesmos, a gente fala organizações da sociedade civil. O empresário não sabe o que é isso, não entende o que é isso, você tem que falar ONG. E a gente precisa talvez abandonar alguns jargões que falam só para este grupo que está aqui e falar uma comunicação, né, para a massa, para as pessoas, para que todos entendam. Então eu acho que essa questão da comunicação é fundamental para a gente ampliar esse espaço que a gente tanto almeja. Então eu acho que isso é muito, muito relevante. Queria aproveitar e convidar também todos para a mesa que o Benjamin comentou sobre você estragou a surpresa, porque ele falou sobre o relatório da CAF, que a gente traduziu sobre esse potencial da classe média. Nós estamos lançando esse relatório às 6h30 da tarde, na mesa sobre cultura de doação. Convido a todos a conhecerem. Eu acho que o IDS passou por uma reflexão muito profunda nos últimos anos sobre como é que a gente continua ampliando o investimento social privado. E chegamos à conclusão de que se a gente não trabalhar a ampliação da cultura de doação como um valor para a nossa sociedade, a gente não vai mobilizar aqueles que têm mais recursos para doar. Tem que ser um valor da sociedade. A CAF trouxe, né, estudos que mostram a relação entre a doação da classe média e aí a doação, o engajamento daqueles que têm mais recursos. Passa por esse processo. Então isso é fundamental e por isso que a gente se engajou nesse tema, né, ampliando. Mas, voltando à questão das perguntas, a mudança de cultura, né, eu acho que os negócios sociais vão ampliar, não vão competir. E nas organizações sociais não devem se transformar em negócios sociais, não é essa a questão. Mas eu acho benéfica essa discussão sobre avaliação. E gostei muito da colocação, não é só avaliação de impacto. A avaliação de impacto é o último pedaço, você precisa avaliar processo, você precisa avaliar resultados, você precisa monitorar. Aí sim você vai conseguir entender o que mudou na sociedade, o que você entregou de impacto. Então eu acho que a questão da avaliação, do monitoramento, é fundamental para as organizações avançarem. E é esse processo de prestar contas, de dar de volta para a sociedade, se legitimar também. Então eu acho que foi bem colocado, né, essa questão. E por fim, queria trazer 2 pontos. Primeiro, empresas e causas. As empresas precisam entender que se elas não fortalecerem a sociedade civil, não vai ter sociedade para vender os seus produtos, né? E a gente vive aqui num país vizinho uma situação onde, né, tem um colapso social, no caso da Venezuela, e que as empresas tiveram que se retirar, né? As multinacionais estão saindo do país porque você não tem espaço até para você vender os seus produtos. Então, sim, fortalecimento da sociedade civil é uma pauta das empresas. E tem até um relatório da CAF que fala sobre isso, que chama Beyond Integrity, que mostra exemplos de empresas que se engajaram e como isso pode ser positivo. E marco legal, né? Acho que a gente não pode se esquecer e convido a todos a se engajarem mais na discussão dos fundos patrimoniais, porque a gente está tendo retrocessos. A gente tem um projeto de lei que está tramitando no Senado que quer focar só em educação. E a gente precisa parar de olhar para um pedaço só e olhar para o todo. Essa é uma lei que tem que ser para todos os setores, porque todos os setores precisam desse avanço. Obrigada, Paula. A gente já estourou todos os nossos tempos aqui, mas a gente vai para a última fala do Benjamin antes da fala de encerramento aqui. Obrigado. Bom, eu também vou extrapolar um pouco a ideia de além dos resultados, olhar o processo.
Acho que isso vale também para a filantropia em geral, que o desenvolvimento da filantropia ou do investimento social privado faz parte da fábrica da democracia e do desenvolvimento. Então tem um valor intrínseco, e porque criar relacionamentos na sociedade, criar confiança na sociedade. Então a filantropia, claro, vai dar resultados sociais, mas também como esse processo filantrópico tem um valor e é uma causa. Então é com isso que eu queria concluir com a ideia que desenvolver a filantropia e a diversidade das formas de filantropia, crescendo os volumes também, melhorando a qualidade desses recursos, é uma causa. E acho que cada fundação, cada doador tem uma possibilidade de olhar para a sua própria estratégia, onde ele trabalha, qual lugar, qual temática, e que pode pensar estrategicamente como tentar levar mais recursos por isso, como tentar desenvolver mais recursos para esses temas, para essas comunidades, que será nacionalmente, localmente, etc. Então, isso é uma reflexão individual de cada fundação e também acho uma reflexão do setor. Então, é por isso que estamos muito felizes de ter essa conversa hoje, porque não é muito comum discutir sobre esse assunto. E eu acho que seria muito bom continuar essa conversa coletivamente no Brasil sobre o desenvolvimento do setor para o futuro. Obrigada, Benjamin. Então, assim, para finalizar, eu queria pontuar duas coisas das perguntas que apareceram, assim, são agendas que a gente tem trabalhado muito no GIF. Uma delas é da avaliação. Eu acho muito precisa a fala da Ana, quando ela fala a gente precisa parar de avaliar só o impacto, avaliar o processo, até porque a gente tem uma discussão eterna sobre o que é impacto e o que é isso e como a gente mede isso, né? Eu comecei lá atrás falando um pouco isso na abertura. E a outra coisa, que eu esqueci o nome dela, a Adriana fala sobre negócios de impacto, é uma agenda, chega forte no setor, né? A gente tem olhado muito para essa agenda e a gente está convencido de que negócios de impacto vêm para somar, né? Jamais para substituir as organizações da sociedade civil, de que as organizações, para a gente ter uma democracia forte, plural e diversa, as organizações são absolutamente fundamentais, né? Então, pode ser que as organizações tenham algo a aprender e possam incorporar questões, olhares que os negócios de impacto trazem, né? E acho sim que as organizações sociais, assim como nós como setor, a gente tem que se repensar, estamos se repensando e essa conversa é um pouco sobre isso também. Eu acho sim que as organizações da sociedade civil também precisam se repensar. A gente está nesse processo constante, ainda mais no atual momento que a gente está vivendo, mas nunca de forma nenhuma deixarem de existir ou se transformarem em negócios, né? Até pode ser organizações que possam conviver com essas duas coisas, mas elas são absolutamente fundamentais. Então, com isso, eu acabo aqui, encerro a mesa, convidando todo mundo. Vários desses pontos estão sendo discutidos em outra mesa. Vai ter uma mesa sobre avaliação aqui hoje. Hoje à tarde tem uma mesa sobre negócios de impacto para lançar a nossa publicação que discute justamente a interface entre investimento social privado e negócios de impacto social. Então, convido vocês aí a olharem a programação. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e um ótimo congresso para todos e para todas. Obrigada. Muito obrigada a vocês também pelo agradecimento final. Muito, muito obrigada.